Bem-vindos à nossa aula de número 9 e vamos continuar a falar sobre os métodos físicos não térmicos de conservação dos alimentos. Nas aulas anteriores, já falamos sobre a importância da lavagem, centrifugação, filtração e desidratação na conservação dos alimentos. E agora vamos conhecer melhor as técnicas de conservação que usam barreiras físicas para aumentar a vida de prateleira. Como principal representante dessas técnicas, temos as embalagens, mas a aplicação de revestimentos e cápsulas também são outras estratégias que empregam o conceito de barreiras físicas para preservar os alimentos. Quando vamos a um supermercado ou em qualquer outro estabelecimento que comercializa alimentos processados, não dá para passar despercebido a forte presença das embalagens. As embalagens têm como função primária permitir o fracionamento do produto em porções menores de forma a permitir que o consumidor consiga obter e transportar quantidades suficientes para o seu próprio consumo. A função primária das embalagens fica mais evidente quando tomamos como exemplo a comercialização de alimentos a granel ou em feiras livres, onde usamos sacos plásticos ou de papel para fracionar e transportar o produto. No entanto, as embalagens foram ficando cada vez mais aprimoradas ao longo dos anos e hoje exercem funções que vão além da sua função primária. As embalagens atuais usam mecanismos cada vez mais sofisticados para se comunicarem com o consumidor e, além das informações básicas como quantidade, ingredientes, prazo de validade e tabela nutricional, as embalagens podem conter receitas, sugestões de uso, armazenamento e QR Codes que direcionam a jogos, promoções e informações sobre a origem do alimento. Pode parecer um absurdo, mas nos dias de hoje, muitas pessoas não sabem o que vem dentro das embalagens e muito menos a origem de determinados produtos. Em 2017, em uma pesquisa realizada nos Estados Unidos, cerca de 7% dos entrevistados responderam que leite achocolatado era produzido por vacas marrons e 48% alegaram não saber a origem do produto. Se extrapolarmos os resultados da pesquisa para toda a população dos Estados Unidos, mais de 16 milhões de pessoas acreditam que leite achocolatado é proveniente de vacas marrons. As embalagens têm um papel crucial para ajudar a reduzir esse desconhecimento da população em relação ao que consomem. Em uma sociedade cada vez mais conectada à internet, os QR Codes é uma ferramenta importante para melhorar os canais de comunicação com o consumidor e fornecer informações sobre a matéria-prima e o processamento do alimento. Além dessas funções, as chamadas embalagens inteligentes, as quais podem ser rótulos, etiquetas ou filmes, auxiliam no monitoramento da qualidade do produto durante a sua vida de prateleira. Do ponto de vista prático, isso permite que o consumidor conheça as condições do alimento imediatamente antes do consumo. Essa classe de embalagens pode carregar dados onde estão inseridos o código de barra e as etiquetas de identificação por frequência de rádio ou indicar binômios tempo-temperatura e a presença de gases, micro-organismos e toxinas. Por último, e também de grande importância, as embalagens podem atuar como barreiras inertes que auxiliam na conservação dos alimentos por meio do bloqueio à entrada de luz, oxigênio e micro-organismos. No entanto, esse tipo de estratégia de conservação pode ser aprimorada quando a embalagem é incorporada de substâncias que absorvem oxigênio, etileno, umidade, odor ou liberam dióxido de carbono, agentes antimicrobianos, antioxidantes e aromas. Nesse caso, estamos falando das chamadas embalagens ativas. As embalagens ativas ajudam a preservar as propriedades organolépticas por meio da diminuição das reações enzimáticas e microbianas, redução na perda de peso devido à evaporação, redução na taxa de senescência e eliminação de odores desagradáveis. Dentro da classe das embalagens ativas, podemos citar aquelas com atividade antimicrobiana.
Esse tipo de embalagem apresenta substâncias antimicrobianas incorporadas e ou imobilizadas capazes de eliminar ou inibir micro-organismos deterioradores. A vantagem da conservação por essa estratégia é que os agentes antimicrobianos difundem para a superfície do alimento de maneira controlada. Com isso, os agentes antimicrobianos estão presentes em menores quantidades, o que atende à demanda atual do consumidor de produtos livres ou com o mínimo de conservantes possível. Além disso, alguns agentes antimicrobianos perdem parte da sua atividade ou têm dificuldade de difundir através da matriz alimentar. Dessa forma, a utilização de embalagens ativas pode assegurar melhor eficácia do composto bactericida ou bacteriostático por apresentar difusão lenta, auxiliando na manutenção de concentrações mais elevadas na superfície do produto. Como exemplo de embalagens com atividade antimicrobiana, podemos citar filmes incorporados com pediocina e triclosan, e sachê contendo alil isotiocianato, nisina e ou natamicina. Já as embalagens com ação antioxidante são aquelas que evitam ou retardam a oxidação dos constituintes do alimento. O retardo da oxidação pode ser alcançado pelo uso de atmosfera modificada ou vácuo, mas as embalagens ativas vêm associados com substâncias como BHA, BHT, alfa-tocoferol, ácido ascórbico, poliaminas e extratos naturais de plantas. Outra maneira de criar barreiras é por meio do uso dos revestimentos, os quais são coberturas à base de biopolímeros como polissacarídeos, proteínas e materiais lipídicos aplicados sobre os alimentos. Os revestimentos atuam reduzindo as trocas gasosas, migração de lipídios, aroma ou água do produto. Assim como as embalagens ativas, alguns tipos de revestimentos podem ser incorporados de substâncias com ação antioxidante e antimicrobiana. Já foram reportados estudos com revestimentos incorporados de ácido ascórbico, cítrico, cafeico, N-acetilcisteína, sulfitos, nitritos, antibióticos, álcoois, enzimas e compostos naturais, como óleos essenciais e bacteriocinas. Os materiais usados na produção de revestimentos podem ter origem animal ou vegetal. Os revestimentos classificados como hidrofílicos são compostos por materiais com predominância de grupos amino ou hidroxila e carboxila, caracterizados por ligações covalentes polares, cuja cadeia carbônica apresenta sítios parcialmente carregados positivamente e outros carregados negativamente. Esses materiais são indicados para aplicação em superfícies com aspecto brilhante e alta molhabilidade ou presença de cargas superficiais. As coberturas hidrofílicas preservam o aspecto hidratado, mantendo por mais tempo a superfície brilhante. Já os materiais classificados como hidrofóbicos são caracterizados por moléculas com predominância de estruturas eletricamente neutras. Isso inclui grupos alquilas e aromáticos. Esse tipo de revestimento é indicado para recobrir alimentos com alta taxa de transpiração, nas quais a degradação ocorre essencialmente pela perda de água com alteração do aspecto superficial. A formação do revestimento sobre os alimentos pode ser feita por imersão do alimento em solução filmogênica ou pela pulverização do agente de cobertura sobre o produto. Em ambos os casos, o material de cobertura se deposita sobre a superfície do alimento e estabelece ligações fracas e fortes com os constituintes da superfície, formando um filme delgado. Revestimentos aplicados sobre casca de ovos têm como finalidade reduzir problemas de contaminação microbiana e minimizar as perdas de água e dióxido de carbono. Dentre as substâncias de cobertura estudadas para casca de ovos, temos como exemplo o óleo mineral, óleos vegetais de canola, milho, uva, coco, palma, farelo de arroz, oliva, soja e girassol, própolis, glicerol, gelatina, quitosana, carboximetilcelulose e cera de carnaúba. Em frutas, os revestimentos à base de polissacarídeos apresentam baixa permeabilidade a gases, reduzindo, principalmente, a taxa de escurecimento enzimático que ocorre devido à ação das polifenóis oxidases em presença de oxigênio atmosférico.
Além disso, a aplicação de cera em frutas cítricas ou maçãs confere mais brilho ao alimento, deixando-o mais atraente ao consumidor. Por serem ingeridos juntamente com as frutas, os revestimentos comestíveis devem ser formados por materiais considerados como GRAS. Por último, vamos falar do papel das cápsulas no contexto da conservação. Ao contrário das embalagens ou revestimentos, as cápsulas não recobrem o alimento, mas sua finalidade é compartimentalizar componentes específicos. Mas antes de aprofundar nesse assunto, vamos primeiro entender o que é uma cápsula. A palavra cápsula tem origem da palavra cápsula do latim, que significa container. Assim, podemos entender que uma cápsula é uma estrutura que contém ou aprisiona algo. Aquilo que desejamos guardar dentro de uma cápsula chamamos de princípio ativo ou simplesmente ativo, e esse se concentra no chamado núcleo. Já o material que aprisiona o ativo podemos chamar de material de parede, agente encapsulante ou matriz encapsulante. As cápsulas aplicadas em alimentos são estruturas individuais que podem ser classificadas quanto à sua morfologia. As mesmas podem apresentar formas geométricas não definidas, como é o caso das cápsulas irregulares, ou apresentar estruturas esféricas. Além disso, o princípio ativo pode estar distribuído em toda a matriz encapsulante, formando múltiplos núcleos, ou formando um só núcleo. No caso de cápsulas mononucleares, a matriz encapsulante também pode ser conhecida como membrana. Em alguns casos, o ativo está distribuído de forma homogênea na matriz encapsulante, de tal forma que não é possível visualizar a presença de núcleos definidos. Esse tipo de cápsula também são conhecidas como beads. Para alimentos, os ativos encapsulados podem ser óleos essenciais, óleo de peixe, vitaminas, bacteriocinas e probióticos. Já como matriz encapsulante, pode ser empregado polissacarídeos como alginato e quitosana, proteínas como caseínas e gelatina e algumas ceras, como é o caso da parafina. As cápsulas também podem ser classificadas quanto ao tamanho e podem ser milimétricas quando seu tamanho é superior a 1 milímetro, micrométricas quando seu tamanho está entre 1 micrômetro e 1 milímetro e nanométricas quando o tamanho é menor que 1 micrômetro. O encapsulamento de compostos para a indústria de alimentos tem inúmeras finalidades. Uma delas é mascarar o odor e o sabor de certas substâncias, como é o caso de alimentos enriquecidos com óleo de peixe. Outra função é separar substâncias que reagem entre si dentro do produto, e um exemplo disso é a suplementação com ferro em alimentos ricos em gordura. O ferro potencializa as reações de oxidação de lipídios e, se o mesmo não for encapsulado, os alimentos se tornariam rançosos muito rapidamente. Além dessas funções, o encapsulamento ajuda na liberação controlada do ativo e dessa forma podemos garantir a manutenção das características sensoriais por mais tempo. Como um exemplo de liberação controlada, temos o uso de conservantes encapsulados. As cápsulas ajudam a dispersar melhor o conservante na matriz alimentar e a liberação controlada faz com que a concentração do mesmo fique elevada e homogênea em todo o produto por mais tempo, o que evita o uso excessivo do conservante. Outro exemplo é o encapsulamento de compostos como aromas, os quais são liberados de forma gradativa e mantêm as características sensoriais. No entanto, a liberação do aroma também pode ser feita por meio de um estímulo. A exemplo disso é o encapsulamento de aromas para chiclete. À medida que mastigamos, as cápsulas são rompidas e o aroma é liberado. Existem algumas marcas que usam esse tipo de liberação para fazer chicletes que começam com um sabor e durante certo tempo de mastigação ficam com outro sabor. Mas no contexto da conservação, a função mais importante do encapsulamento é proteger o ativo contra fatores externos, como luz, oxigênio, umidade e calor, que podem degradá-lo. Para dar exemplo, existem fórmulas em pó que são usadas para alimentação, as quais possuem óleos e vitaminas lipossolúveis sensíveis ao oxigênio e à luz. Assim, o encapsulamento ajuda a evitar o contato dessas substâncias com esses agentes que promovem a oxidação. Outro exemplo é o encapsulamento dos probióticos.
Como bem sabemos, os probióticos são micro-organismos vivos que promovem ações benéficas ao organismo humano quando ingeridos em quantidades adequadas. Para alimentos funcionais, 100 gramas do produto pronto para o consumo deve conter entre 10 a 8 e 10 a 9 unidades formadoras de colônias. Assim, muitos dos alimentos funcionais têm a sua data de validade definida pelo tempo que os probióticos conseguem se manter viáveis no produto. Durante o processamento, armazenamento e consumo dos alimentos funcionais, os probióticos são submetidos a uma série de condições prejudiciais que podem levar à morte das células. Assim, as cápsulas ajudam a isolar esses micro-organismos de condições adversas, como temperaturas elevadas, alta umidade ou calor, garantindo que os probióticos resistam por mais tempo. Em outras palavras, as cápsulas conseguem prolongar a sobrevivência dos probióticos e, consequentemente, estender a vida de prateleira do produto. Se você ficou curioso e quer saber mais sobre a pesquisa de leite achocolatado e vacas marrons, ou descobrir o que são aqueles quadrados coloridos que ficam no fundo de algumas embalagens cartonadas, acesse nosso podcast Talk Food, já disponível no Spotify. Vamos ficando por aqui e para saber mais sobre esse assunto, acesse o conteúdo disponível na descrição do vídeo. Até a próxima aula!